Vamos conversar um pouco sobre questionário e vamos falar um pouco também sobre escalas, né? Sempre voltando para a parte quantitativa. Então, essa etapa, nós vamos focar mais na parte quantitativa. Mas vamos iniciar aqui, primeiramente, dando uma contextualização sobre os tipos de pesquisas. Só para evidenciar, este modelo que está projetado é um modelo de uma proposta de pesquisa de mercado. Então, às vezes, você quer fazer uma proposta de pesquisa de mercado, não sabe o que deve conter nessa proposta, né? Estão aqui, ó, os elementos que deve constar na sua proposta. Aqui estão o passo a passo, né? O passo a passo para a elaboração de uma pesquisa de mercado, a proposta de uma pesquisa de mercado, o que deve constar na pesquisa de mercado. Então, tá aí, o primeiro ponto, a apresentação. Depois, a definição do problema, o objetivo geral, os objetivos específicos, a forma metodológica, como você vai operacionalizar a sua pesquisa, né? Quem será o público-alvo, você vai aplicar o seu instrumento para quem, né? Você vai mostrar ali os cálculos amostrais, como que você fará o levantamento de dados, como que você vai tabular, o cronograma, o orçamento, as condições de pagamento. Então, é claro, tem mais elementos que você pode incorporar? Tem. É necessário você detalhar? Só se for opção, né? Só se for opção. Por exemplo, logística, caso a pesquisa seja de campo, logística para você distribuir os aplicadores da pesquisa, né? As questões de identificação, uniforme, por exemplo, né? Ou a plaquinha de identificação, né? O crachá, as pranchetas, impressões, vale transporte, ou, no caso, combustível, né, custos com isso, né, área geográfica abrangida, né, você pode colocar ali, fazer uma divisão de mapeamento geográfico para as pessoas terem a demarcação certinha onde o outro vai pesquisar. Então, existem vários outros elementos que você pode ou não incorporar aqui. Não é obrigatório para você apresentar para o seu contratante, né, para o interessado da pesquisa. Mas, em suma, esses aqui são os elementos básicos para serem presentes em uma proposta de pesquisa de mercado, né? Então, olha só para a gente iniciar aqui, né, falar sobre tipos de pesquisas propriamente dito que nós mais usamos, né? Longe de serem os únicos tipos de pesquisas. Longe, bem longe. São os tipos de pesquisas que a gente mais usa na área de administração, né? Na área de ciências sociais aplicadas, na área de administração, né? A pesquisa exploratória, que são pesquisas que a gente utiliza para conhecer mais o assunto, né? A pesquisa exploratória a gente usa, digamos, você nunca teve experiência com pesquisa eleitoral. Então, você vai entender primeiro o que é pesquisa eleitoral antes de fazer a proposta propriamente dita, né? Antes de fazer um estudo de campo propriamente dito. Então, você vai estudar sobre pesquisa eleitoral, né? Você vai ir em livros, em artigos, você vai pesquisar, você vai ter acesso a pesquisas já feitas, né? Você vai analisar ali quais são os indicadores utilizados em pesquisas eleitorais, quais são os elementos preferidos pelas empresas de pesquisas para fazer estudos desta natureza. Você vai pegar ali maneiras de elaborar as perguntas, né? Enfim, você vai começar a pesquisar o assunto para você entender quais são as escalas mais usadas, né, em pesquisas eleitorais. Você vai pesquisar. Né? Antes de fazer a sua pesquisa, você vai fazer vários levantamentos, né? Então, está aqui um pouco da apresentação do que é pesquisa exploratória, né? Então, são levantamentos bibliográficos, levantamentos documentais, levantamentos estatísticos,
levantamento de pesquisas já feitas, né? Levantamento de experiências de pessoas que já fizeram pesquisas de mercado, né? E aí eles vão falar o que você deve tomar cuidado, né? Quais são os zelos que você deve ter, né? Quais são as preocupações que você deve ter, né? Enfim, são momentos importantes que você deve ter antes de começar a fazer propriamente dito o seu estudo primário, né? A pesquisa exploratória ela é muito importante. Tá? Então, é o primeiro elemento que a gente apresenta aqui para vocês. O segundo elemento, tipo de pesquisa, é a pesquisa primária, aquela que você vai coletar os dados, né? Então, a pesquisa descritiva, ela é uma pesquisa que tem a sua natureza eminente de dados primários, né? E aí eu apresento aqui dois tipos de pesquisa, a pesquisa de campo, ou estudo de campo, e a pesquisa de observação, né? A pesquisa de campo, ela é caracterizada por você, de certa forma, ir em loco, né? Ir em loco. Nós estamos vivenciando hoje, por meio da tecnologia, novas formas de coletar os dados primários. Não necessariamente mais, nós precisamos de meio de transporte, né? Sair da nossa localização, ir até outra região para aplicar o instrumento de coleta de dados, né? Mas, Flávio, ainda tem algumas situações que requer isso, claro, ainda tem. Tem muitas situações que requerem isso. Exemplo, você quer fazer uma pesquisa para saber a satisfação dos usuários de transporte público. Onde você tem que ir? No ponto de ônibus. Então, você tem que ir lá no ponto de ônibus, no lugar onde o seu objeto de estudo está, né? E fazer uma aplicação de um instrumento próprio para ele, né? Ou você vai fazer um questionário, ou você vai fazer um formulário lá em campo, né? Entretanto, existem outras naturezas de objetos de estudo que não necessariamente você precisa ir, você precisa ir lá no local, pessoalmente. Você pode elaborar um instrumento de coleta de dados virtual e encaminhar. Digamos que você queira conhecer algum tipo de característica, né, no comércio varejista em determinado local, em determinada região. Então, você contacta aqueles profissionais, ou os empresários, ou os gerentes, enfim, ou os diretores, via telefone, e encaminha o link, né? Encaminha o link por e-mail, pelo WhatsApp, enfim, por algum canal de comunicação, e ele responde sem você precisar ir fisicamente. Então, quer dizer, a pesquisa descritiva hoje, ela possui uma série de flexibilidade para você coletar dados, né? Mas tem aqui, evidentemente, algumas ferramentas que nós podemos utilizar para coletar dados, né? Começando aqui com as entrevistas pessoais. Entrevistas pessoais, elas são estudos caracterizados como qualitativos, tá aqui, né? Mas é uma ferramenta, é um instrumento de coleta de dados. Entrevistas por telefone, questionário pelo correio, já não se utiliza isso há muito tempo, né? E quem fazia muito esses questionários eram concessionários de automóveis, bancos, né? Faziam muitas pesquisas pelo correio. Hoje, faz muitos anos que eu não respondo um questionário por correio. E o que as empresas têm procurado fazer, é claro, é dar algum tipo de benefício, se ela quer mesmo o resultado daquela pesquisa, e se o resultado dessa pesquisa, de fato, é muito importante para ela, eles geralmente estruturam benefícios, né? Eles geralmente estruturam benefícios. E faz toda a diferença, né? Tem a questão também da observação formal, né? Observação formal para coleta de dados, né? Em tese, você pode observar o comportamento das pessoas, né? Existe um estudo bem famoso na área de psicologia, em que o comportamento das pessoas podem ser bem evidenciados e identificados dentro de ônibus, dentro de transporte público. Dentro do transporte público, você consegue identificar e perceber muito do comportamento das pessoas.
Então, psicólogos fizeram já vários estudos em observação dentro de transporte público. Os psicólogos ficam lá com a prancheta, lá, não estou falando que é lá no fundo, mas vamos colocar aqui que eles ficam lá no fundo, né, do transporte coletivo ali, né, com a prancheta à mão, vendo o comportamento das pessoas. Isso, de repente, é pesquisa de campo para marketing? Não sei. Pode ser de comportamento do consumidor, né? Possa haver também questões de lotação em determinados horários de pico, enfim, pode ser por um monte de necessidade, ou pode ver realmente só acerca do comportamento humano para a psicologia, né? Questão de educação, questão de preferência, questão de escolha de local, de assentar, de preferência de ficar em pé, como que efetua o pagamento. Nossa, né? Inúmeras formas, inúmeros indicadores podem ser identificados por meio de uma observação formal com essa natureza, com a natureza de coletar dados primários, né? Então, veja aí, existem inúmeros instrumentos de coleta de dados. E, assim, esse último de observação formal é muito utilizado e, às vezes, a gente fica restringindo a pesquisa de marketing para questionário e formulário somente, né? Pessoalmente, né? Lá em loco, fisicamente. E aí existem várias outras formas hoje que permitem, né, com que a gente possa coletar dados de maneira mais flexível, de maneira mais, inclusive com mais frequência, fazer a pesquisa com mais frequência e também com mais credibilidade, né? Não sendo somente aquela em loco, né? Então, aqui está como utilizar a pesquisa descritiva, né? Para descrever as características de algum tipo de grupo, né? Aqui a gente fala só alguns exemplos mesmo. Obter o perfil dos consumidores, né, por gênero, né, faixa etária, para estimar a proporção de elementos de uma população específica que tenha determinadas características ou comportamentos, como essa aí, né, do transporte coletivo, né? Quantos consomem produto A, quantos consomem produto B, descobrir a existência de relação entre variáveis, também isso é muito interessante, né? Só que isso requer um domínio maior, né, de pesquisa de mercado para você fazer relação entre duas variáveis, né? Quer dizer, o quanto de homem consome tal marca de produto e o quanto de mulher consome tal marca de produto, né? O quanto de faixa etária desse gênero consome tal produto. Então, você vai começando a fazer relações entre variáveis. Então, aí você precisa de ter uma programação interessante no software, né? Mas essa relação ela é muito rica, né, para a empresa que está contratando uma pesquisa de mercado, né, ou mesmo para a pessoa que quer, por curiosidade, ou um pesquisador, né, fomentar mais conhecimento sobre aquele determinado objeto. Então, fazer relações entre variáveis, nossa, é formidável, é muito interessante e importante, né? Os tipos de dados primários e secundários, aí que já conversamos, né? E aqui a gente começa a falar um pouco sobre as formas de resposta, né? Como podem ser as formas de respostas, o modelo de respostas nas perguntas que a gente faz na pesquisa de campo. Ou seja, o formato de resposta são feitos pelas escalas, né? Então, nós podemos ter vários modelos de escalas, né? Então, nós podemos ter escalas para atender necessidade de pesquisas, de perguntas dicotômicas, né? Ou seja, só possui duas respostas, sim ou não. A gente tem escala para isso, né? Para ajudar nas respostas dicotômicas, né? Na escolha única, ou seja, você tem ali várias opções, né? E você escolhe uma. A múltipla escolha, a gente está acostumado também, você pode marcar mais de uma alternativa, né? Então, acontece bastante. E aí que nós temos alguns tipos de escalas, né? Alguns tipos de escalas. São os únicos? Não. Tem vários outros tipos de escalas. Mas aqui eu tentei ressaltar
aquelas mais usuais, aquelas que aparecem mais em estudos de campo, né? Então, que a escala nominal, né, ela traz esse nome justamente porque possui o propósito de nominar de sim ou não a pergunta, né? Se ela nomina sim ou não somente, ela é uma escala dicotômica, né? E nominal ao mesmo tempo, né? Então, ela é bem comum, muitas pessoas usam, eu acho que, assim, a maior parte de nós costuma ver muito a escala nominal dicotômica. Entretanto, essa escala, ela deve receber uma atenção, porque não deve se colocar escala nominal e dicotômica na pesquisa inteira. Essa escala, ela é usada para abrir outras perguntas. Essa escala, ela é utilizada para você saber outros assuntos, para abrir, né? Você costuma ir sempre ao cinema? Sim ou não? Sim. Aí, ok. Você vai abrir para novas perguntas. Quando você vai ao cinema, você costuma comprar quais dos itens abaixo? Aí você coloca pipoca, refrigerante, chocolate, enfim. Aí você vai colocar várias opções para ele responder, né? Uma múltipla escolha, de repente. Então, você usa a escala dicotômica nominal para abrir novas perguntas. É muito amador e quando você olha uma pesquisa e você vê que as respostas são sim ou não para praticamente todas as perguntas. É muito amador, né? Fica muito notório a falta de experiência e de entendimento de pesquisas daquele elaborador. Então, isso não se trata só de pesquisa de mercado. Isso é pesquisa, isso é técnica de pesquisa, principalmente quando nós falamos aqui de estudos quantitativos, como é o caso das escalas dicotômicas, né? Escala de avaliação gráfica, ela possui aqui uma série de sugestões, né, para serem utilizados nas pesquisas, né? Ela tem esses vários GIFs, ou ela tem figuras, né? E tem emotions também que sugere ali que estejam presentes nas respostas. Então, vocês vão ver que a escala de avaliação gráfica, ela pode também ser um tipo de escala de Likert, né? Quando você tem uma mistura de figuras de identificação. Aqui, por exemplo, você pode utilizar esses emotions, essas figuras, né, ali para identificar o nível de satisfação ou insatisfação com base só na expressão das figuras, né? Então, veja, com relação aos serviços prestados em nosso hotel, qual a sua opinião sobre recepção? Se você quiser abrir aqui, de repente, mais dois indicadores de variáveis, porque aqui nós temos o 1, o 2 e o 3, né? Se você quiser abrir mais dois itens de variáveis, você vai ter o 1, né? De repente, com duas carinhas, dois emotions tristes, o 2 com 1, o 3, ele indiferente, o 4 com uma carinha alegre e o 5 com duas carinhas alegres. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer uma adaptação, né? Eu tive uma experiência, há muito tempo atrás, com um órgão público que contratou uma pesquisa nossa, Tribunal Regional Eleitoral. E nós estávamos fazendo uma pesquisa, nós fizemos uma proposta de pesquisa para saber o nível de satisfação dos usuários desses serviços cartoriais no dia das eleições, com os mesários, com filas, com estrutura, com segurança, enfim, uma série de itens que o Tribunal Regional Eleitoral queria conhecer do usuário, né, desse segmento público, né?
E aí, foi uma conversa interessante que nós tivemos ali com a diretoria, né? Nós apresentamos ali uma proposta de instrumento de coleta de dados, né? E uma das perguntas, em um dos conjuntos de perguntas, eu propus uma escala de avaliação gráfica. Eu propus ali algumas perguntas e que elas tinham os emotions desse formato de de 5 itens, de 5 variáveis, né, para serem pontuados. E uma das diretoras me arguiu e eu achei muito interessante a pergunta dela, e nunca me esqueci. Ela fez a seguinte pergunta: Flávio, não fica muito infantilizado colocar esses emotions, não, essas carinhas, não fica muito infantilizado? E eu pensei e falei, olha, não fica infantilizado, porque a gente não sabe quem tem o grau de instrução elevado e que tem o grau de instrução baixo, ou não tem instrução, para a gente fazer colocar uma variável, de repente, que vá medir o que a gente quer, mas complexa. Aí nós vamos ter que explicar num momento da coleta de dados, e isso toma muito tempo. Então, quando você tem a imagem, você facilita muito para o respondente, né? Ele já identifica ali por meio das imagens aquilo que nós queremos dele. Então, dependendo do público que vai responder a sua pesquisa, você tem que tomar muito cuidado com a escala que você vai usar, para você não colocar escalas simples demais para um grupo com um nível de instrução muito alto, e aí as pessoas acabam por menosprezando a sua pesquisa, o seu instrumento, por achar muito fragilizado, muito simples, ou você pode tornar a sua pesquisa muito complexa, dependendo do público que vai responder, e aí você cria uma outra dificuldade, que é perder tempo explicando as perguntas e as respostas. Então, o elaborador de itens, o elaborador de pesquisa de mercado, ele tem que ter uma sensibilidade muito forte para fazer perguntas e para elaborar respostas. Ele tem que pensar muito bem nas escalas que ele vai utilizar, nos termos que ele vai utilizar, né, no formato do instrumento que ele vai propor. Muito importante. Aqui tem um outro tipo de escala de avaliação verbal, né, em um outro formato. Aqui agora as variáveis elas não seguem mais com GIF, mas elas seguem com 5 pontos, né, escala de 5 pontos, e a expressão aqui das variáveis é muito favorável, um pouco favorável, indiferente, um pouco desfavorável, muito desfavorável, né? Então aqui vocês percebem que esse quadro ele visa alcançar o maior número de variáveis possível, né, para ganhar tempo, procurando também dimensionar isso se fosse numa folha, né, impressa, economizar espaço, né, economizar impressão e tentar coletar o maior número de informações possíveis dentro de uma pesquisa só. Então, nesse aí, professor, eu ia errar tudo. Porque normalmente ele vem, não, pelo menos todos os que eu respondi assim, vem sempre do muito desfavorável para o muito favorável. Ele é uma crescente. Esse aí está decrescente, eu ia errar tudo. É verdade. E a gente tem a tendência de olhar assim mesmo, na parte crescente. E tem muitas opções, vocês vão ver no finalzinho aqui dessa apresentação de escalas, tem muitas situações que inverte mesmo proposital. Invertem de maneira proposital para que o respondente não responda de maneira automática, sabe? Então, isso acontece mesmo. Que é automático no indiferente, vai tacando no meio e pronto. Isso mesmo. Então, para você ter... isso também tem que ter muito cuidado, o elaborador de itens tem que tomar muito cuidado para também não ser um tiro no pé, porque às vezes ele inverte a escala de crescente ou decrescente, como você, né, bem apresentou, né, do pior para o maior, ou do maior para o pior, né, em termos de avaliação, aí você acaba induzindo ao erro o respondente, né?
Às vezes ele acredita que são todas as perguntas com o mesmo formato, de repente, para ruim e 5 para bom, e aí ele vai respondendo, seguindo aquele raciocínio, né? Então, é um cuidado muito grande. Quando isso acontece? Em pesquisas acadêmicas de mestrado e doutorado, que possuem instrumentos de coleta de dados muito longos, e esses pesquisadores, eles querem que o respondente leia atentamente todas as perguntas e todas as respostas. Então, eles vão eles partem do pressuposto que todo mundo vai ler tudinho, né? E o que acontece? Muitas vezes não acontece, muitas vezes acontece o inverso esperado. Ele troca as variáveis, faz essa inversão em algumas delas de maneira proposital e acabam tendo resultados viesados, né? O que são resultados viesados? Resultados errados, né? Aí ele não entende nada da pesquisa dele no final. Por quê? Porque ele fez essa troca, né? Se ele tivesse mantido sempre o mesmo padrão do início ao fim, talvez ele teria um resultado mais verdadeiro, né, do que tivesse trocado. Então, isso é um cuidado muito grande, trocar o sentido das variáveis ali, né? Um outro tipo de escala de avaliação verbal, também estamos acostumados, né? E agora a gente tem as expressões aparecendo aqui: ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. E também aqui a novidade, não sei, né? Em muitas pesquisas, a gente tem aqui não sei opinar, né? Em muitos, você tem que avaliar quando é necessário colocar essa variável não sei. Por quê? Se você não coloca ela, você força o respondente a ficar entre essas variáveis, entre escolher em aspectos negativos, em aspectos neutros ou em aspectos positivos. Você obriga ele, né? Mas quando você percebe que pode ter pessoas ali no meio que não sabem de fato opinar, você coloca, né? Mas isso você tem que decidir muito, não pode simplesmente colocar em todos como padrão, não é um padrão. Eu, Flávio, particularmente, gosto muito desse tipo de avaliação, né? Claro que tem os momentos adequados e certos para ela ser utilizada, né? Mas eu gosto bastante. Por que eu gosto? Porque, em linhas gerais, a gente tenta descobrir na pesquisa de mercado a opinião do respondente. E, em muitos casos, isso está longe de ser alcançado, né? Por quê? Nós só conseguimos identificar a opinião do respondente quando a gente faz pesquisas qualitativas, né? Eu só vou conseguir saber a opinião de vocês sobre a preferência de futebol, sobre a preferência religiosa ou sobre a sua preferência política, se a gente parar e conversar. Eu só usei temas polêmicos, justamente por isso. Eu só consigo entender a sua preferência se a gente sentar e bater um papo. Se eu aplicar um questionário para você, digamos, qual é o seu time de preferência? Flamengo, Grêmio, São Paulo, Corinthians. Eu não vou saber a opinião, eu só vou saber indicadores. Por que você escolhe, por que você torce para esse time? Aí você coloca lá. Porque meu pai torcia, porque desde garoto eu aprendi de maneira intuitiva a torcer por esse time, porque ele tem tantos prêmios conseguidos e alcançados, né? Tantas copas vencidas, enfim. Você vai tentar identificar, mas ainda não é a opinião, né? Você vai identificar, você vai fazer várias perguntas fechadas para tentar identificar o máximo das características que levam aquela pessoa a torcer para o time. Mas a opinião dele você não vai ter, o debate, a discussão você não vai ter. Né? Porque o debate ele te permite falar também do outro. Por que ele não torce para o outro? Né? Por que ele torce para aquele? E na pesquisa quantitativa, você fica muito limitado. Agora,
Esta avaliação itemizada, ela tenta, só tenta, também não tem êxito no 100%, não. Ela tenta aproximar a pesquisa quantitativa da quali. Ela tenta usar a pesquisa quantitativa para colher algum tipo de opinião. Então, olha só. Vamos a esse exemplo aqui. Com relação ao produto amaciante que a senhora testou, qual das frases está mais de acordo com sua opinião? Ponto 1. Eu não acreditava no produto desde o começo e por isso não usei. Segundo, eu não acreditava no produto desde o começo e seu uso confirmou as minhas suspeitas. Eu acreditei no produto no início, mas seu uso me decepcionou. Eu não acreditava no produto, mas seu uso me surpreendeu. Eu acreditei no produto desde o início e fiquei muito satisfeita com seu uso. Ainda não formei opinião a esse respeito. Se eu fosse utilizar uma escala de Likert e não uma escala itemizada, como que ficaria a minha resposta? Ficaria assim, ó. Vou ler a pergunta de novo. Com relação ao produto amaciante que a senhora testou, qual das opções abaixo a senhora apontaria? Extremamente satisfeito? Muito satisfeita? Satisfeita? Não satisfeita? Muito insatisfeita. Eu acabo medindo também. Com a escala de Likert, eu acabo medindo também, ou seja, extremamente, qual o nível de satisfação que a senhora possui em relação ao produto amaciante que a senhora testou? Extremamente satisfeito, muito satisfeito, satisfeito, muito insatisfeita, extremamente insatisfeita. Eu gerei resultado também. Então, tanto na escala itemizada quanto na escala de Likert, eu consigo fazer gráficos, eu consigo medir isso aqui estatisticamente, por frequência, né? Por quê? Porque a pessoa vai marcar um X aqui, ó, onde ela quer. Só que com a escala itemizada, eu ainda consigo algum tipo de expressão. Por isso gosto dela, né? Algum tipo de expressão. E a gente vê muito pouco pesquisas com escalas itemizadas. Existem pesquisas, né? Mas muito pouco. O IBGE faz uso da pesquisa itemizada, faz uso da escala itemizada em algumas pesquisas, né? Mas, assim, o IBGE também é um instituto profissional nessa área. Agora, quando a gente vai para estudos acadêmicos, ou quando a gente vai para estudos de campo e estudos mercadológicos, a gente vê muito pouco disso aqui, muito pouco, e ela é muito rica. Não estou falando que a gente precisa fazer um instrumento de coleta de dados cheio de escala itemizada, não é isso. Né? Uma ou duas para te estimular, ou para estimular o consumidor a falar aquilo que é importante para você. Né? A escala de ordenação, muito interessante para fazer comparativos dos principais players, né? Interessante, porque por meio dessa escala de ordenação, a gente usa também a escala comparativa. Então, quando a gente termina de usar a escala de ordenação, a gente pode utilizar a escala comparativa para fazer pesquisa daqueles dois que se destacarem, né? Então, veja, aqui estamos usando a escala de ordenação, e nós vamos buscar a preferência de um grupo de consumidores para 4 empresas, né? Para 4 empresas ou para 4 produtos. Então, está aqui, ó. Ordene as 4 principais marcas de automóveis fabricados no Brasil, segundo a sua opinião em relação a algum dos atributos abaixo. Então, está aqui. A Ford, a GM, a Volkswagen, a Fiat. Então, aqui, os atributos. E aí, você vai tentar colocar a sua preferência, né? A sigla, né? A sigla da montadora, aqui é onde você for preferir. E é claro que você depois vai poder pegar aquelas que se destacam mais, aquelas marcas que se destacam mais, e fazer uma outra pergunta com essa escala, né? Então, digamos, com relação
Com relação às marcas de café A e B, né? Nesse caso aqui, falando de café. Qual a sua opinião sobre a marca B comparativamente com a marca A? Então, aqui você pode utilizar os mesmos atributos, né? Aqui atrás, ó, nessa pesquisa, você pode pegar os mesmos atributos dessa e lançar aqui, né? E aí você pode pegar aquelas duas de preferência também e colocar aqui. E aí você tem a comparação de uma em relação à outra, né? Muito interessante também, quando a pesquisa ela é de campo, ou ela tem a proposta de identificar os principais players de um determinado segmento ou os produtos que eles ofertam, a comparação entre um e outro. A escala de diferencial semântico de Osgood, né, ela possui assim, uma característica bem própria, né? E você tem que saber o momento adequado de usar essa escala, né? Se você está falando ali em relação a café, né? Fazendo a pesquisa de um café específico, né? Café Pacheco, né? Tá lá. O que você achou do café Pacheco? Se você achar que é puro, você marca um X aqui mais próximo do puro. Se você achar que é impuro, você marca um X aqui mais próximo do impuro. Se você achar que ela é mediano, você marca um X aqui próximo do mediano. E assim você instrui o respondente a marcar. Então, quer dizer, tem formas de melhorar, né? Tem formas de melhorar essa escala, né? Tá aqui uma outra forma de melhora dessa escala, a escala de Staple. Aqui agora ela começa também a pontuar usando diferente, né? Que é de maneira intuitiva, a de Osgood, né? A de Staple, ela utiliza mensurações aqui, né? Ela utiliza números, né? De positividade e de negatividade, né? Então, tá aqui. A pureza entre -3, -2 e -1, para saber se é muito impuro ou se é muito puro, né? Aqui também, aqui são 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já são 6 a proposta, né? Então, é a questão de preferência, por que você deve usar a escala de Staple, né? Por que você deve utilizar a escala de Osgood, né? Para você variar, para não ficar cansativo para o respondente, né? Ou você pode utilizar escalas também que são mais fáceis de serem tabuladas, né? A escala, por exemplo, de Staple, ela é mais fácil de ser tabulada do que a escala de Osgood, claro, né? Você vai ter muito mais trabalho para tabular essa escala aqui do que essa. A não ser que você utilize pesquisas digitais, que aí já sai a tabulação automática, né? Aqui tem a escala de Thorne, que é uma escala dicotômica também, né? Classificada ali por ter duas opções para você marcar. E aí você tem o concordo e o discordo, né? Aqui você já não tem o sim e o não. Discordo ou concordo, né? Então, escala de sim ou não, escala nominal, né? E aqui a escala de Thorne. Então, tem as expressões. Quando você vai fazer um instrumento de coleta de dados, quando você vai fazer um questionário ou um formulário, que tem uma característica de pesquisas quantitativas, você tem que explicar quais são as escalas que você vai utilizar. Extremamente importante você evidenciar as escalas, né? E aqui, por último, a escala de Likert, né? Ela tem algumas opções, né, de modelos de escala de Likert. Eu acredito que na academia e também no mercado, para medir nível de satisfação ou de concordância ou ainda de preferência, essa é a escala favorita, né? Essa é a escala de maior preferência. Por quê? Além dela ser avaliada de 5 pontos, ela pode ser uma escala de somatório, né? Então, aqui a gente consegue vê-la, né, com mais detalhes, ó. Então, veja, a escala de Likert você pode utilizar de +2 a -2, você pode utilizar de 5 a 1, contando que o 5 aqui é positivo e 1 é negativo, ou você pode inverter, né? Você pode colocar a inicial sendo negativa e a final sendo positiva, né? Preferindo começando com -2 indo até o +2, ou utilizando o 1 e indo até o 5.
Aqui você pode medir nível de satisfação, de preferência ou de concordância, né? Você pode utilizar aí as expressões para você medir. É uma escala que tem muita preferência, né? Até aqui, pessoal. Beleza? Tranquilo até aqui? Professor, Então tá. naquela última característica que o senhor mostrou ali, somatória, eu posso, por exemplo, botar um valor de referência e calcular o valor da empresa pesquisada? Não entendi a pergunta. Essa última que o senhor mostrou que a gente pode fazer a Likert, só que somatória, né? Sim. Eu posso botar um valor de referência, por exemplo, a empresa base que eu pesquisei, o valor de referência dela é 15. E aí eu vou pesquisar outra, vou fazer essa pesquisa para outra empresa o valor base tem que ser maior ou igual a 15. Ok. Faz sentido, a gente usa, só que para você ter esse padrão de comparação, você tem que. Muitos pesquisadores criticam isso. Por quê? Você tem que Porque utilizar eu a estava mesma. pensando isso para você fazer pesquisa recorrente dentro do seu próprio o ecossistema, sabe? Ah, Por exemplo, beleza. eu crio o padrão da minha própria empresa, o padrão mínimo que eu aceito, e aí eu vou fazendo pesquisa recorrente e pontuando. Ok. Uma coisa que você tem que considerar, pode ser, fica excelente. Uma coisa que você tem que considerar é a amostra, né? Você tem que usar a mesma amostra para você conseguir fazer esse padrão de referência. E se você fosse usar o padrão de referência, digamos, para outros, para, digamos, uma franquia, né? Você quer, e aí você faz a avaliação dos seus franqueados com base no padrão que você estipulou da matriz. Aí você tem que direcionar o franqueado, por exemplo, a se preocupar em fazer uma pesquisa com o mesmo perfil. Porque olha para você ver que coisa interessante. Quanto maior, são algumas variáveis que a gente estuda em Marte. Quanto maior o nível de instrução, tem a tendência, não é obrigatoriedade. Quanto maior o nível de instrução, tem-se a tendência de ter pessoas mais exigentes. Não é regra, mas tem tendência. Quanto maior o estilo de vida, quanto maior ou melhor o estilo de vida, maior também é a exigência em relação ao produto e serviço. Também não é regra, só que é tendência. Quanto maior a faixa econômica, quanto maior o padrão econômico, também não é regra, mas é tendência. Maior o nível de exigência. Então, veja, quando você vai fazer uma pesquisa em determinada região e você tem uma cultura mais simples, vou usar essa expressão, você tem uma cultura mais simples de estilo de vida, e aí você cria a sua franquia a partir da sua região e você cria esse padrão de satisfação. Aí você tem uma pontuação 15 de satisfação lá na região onde você está criando a sua franquia. Estou me dando a entender? Aí você faz as pesquisas lá com aquele padrão cultural seu, né? E com o público seu que tem um comportamento mais simples. Mesmo as pessoas que têm um padrão mais alto, elas têm menos exigências. Aí seu negócio amplia, você ganha dinheiro, aí você coloca uma matriz agora lá no Rio de Janeiro. Né? E lá no Rio de Janeiro, às vezes você tem muita concorrência, pessoas de diversas culturas, e lá, na verdade, o seu padrão de satisfação aqui é baixo. Entende o que eu estou dizendo? Entendi. O seu padrão aqui, ele se torna baixo lá. Então, quer dizer, você vai estar criando um padrão que não se adequa àquela região. Quer dizer, você pode aumentar a exigência com o pessoal lá. Então, quando a gente vai criar esses padrões de avaliação, levando em consideração a pontuação, a gente tem que considerar muita coisa, porque você pode prejudicar alguns pontos de referência, ou você pode tornar muito mais simples para outros. Então, veja, o nível de exigência das pessoas de classe alta que moram em Palmas é diferente
do nível de exigência das pessoas que moram em São Paulo, capital. Por quê? Por causa das nossas opções. As opções de lazer que tem em Palmas, os restaurantes classe A que tem em Palmas, são bem diferentes. Não tem. Não é isso? São bem diferentes daqueles que estão em São Paulo. Então, se você pega aí um grupo de executivos de classe A, alta, a mais, né, que a gente costuma falar, que estão acostumados com atendimentos exclusivos, preferenciais em restaurantes, ambientes com muita privacidade, em que um prato lá custa R$ 3.000, um vinho R$ 8.000, né? Enfim, uma refeição ali, né, para 4 pessoas fica R$ 15.000. Quer dizer, você não encontra isso em Palmas. Né? Então, quando você... Professor, em valor você até pode encontrar, mas em qualidade não. Rapaz, eu acho que nem em valor você consegue encontrar. Professor, dá pra achar. Infelizmente dá pra achar, professor. Aí a questão é a seguinte, é você tentar identificar a satisfação e pontuar a satisfação em Palmas e levar esse padrão para São Paulo, né? Então, só isso que é muito delicado, né? Só isso que é muito delicado. Só que a proposta é uma proposta que as franquias fazem, inclusive, né? Isso que você disse, as franquias fazem isso, inclusive. Elas criam padrões para você seguir, padrões de avaliação para você seguir, né? Beleza? Beleza. Gostei aí da observação. Vamos seguir aqui. Eu coloquei em 2 slides, mas é a continuação, viu, gente? Então, olha só, quanto ao questionário, em linhas gerais, um questionário, ele é dividido em 3 blocos de perguntas. 3 blocos de perguntas. O primeiro bloco, dados demográficos. O segundo bloco, dados objetivos. Terceiro bloco, dados de checagem. O primeiro bloco, dados demográficos, você utiliza para identificar o perfil do respondente. Pode ser ele pessoa física ou jurídica. Você pega ali 4 perguntas, 5, 6, 7 perguntas, né? Depende também da extensidade das perguntas que você quer. De 4 a 7 perguntas. Não existe um padrão, né? Existe ali uma forma de concordância, uma praxe. Então, digamos assim, de 4 a 7 perguntas reservadas para esse grupo de dados demográficos. Dados demográficos para pesquisa tudo aquilo que você usa para medir as características do seu público-alvo, né? Faixa etária, escolaridade, estado civil, faixa de renda, local que reside, enfim, né? Você tenta mensurar ali, tenta identificar ali o perfil do seu respondente, pessoa física. Se for pessoa jurídica, tempo de mercado, né? Quantidade de funcionários, quantidade média de clientes, né? Média de faturamento. Você começa a tentar identificar se tem matriz ou se não tem, se tem filial ou se não tem. Você tenta mensurar ali as características do seu respondente, né? Então, é um conjunto de perguntas iniciais, tá? Então, beleza. Só para elucidar que um instrumento de coleta de dados possui essas 3 divisões. A segunda divisão, dos dados objetivos, essa expressão de dados objetivos não quer dizer que são dados fechados, não quer dizer, porque essa estrutura, ela também vale para pesquisas qualitativas, para roteiros, né? Então, os dados objetivos não quer dizer que a sua pesquisa ela é quantitativa e tem perguntas fechadas. Não é sobre isso. Os dados objetivos são aqueles que estão relacionados aos objetivos da sua pesquisa.
né? Então, digamos, você tem o primeiro objetivo específico, você vai fazer 2 ou 3 perguntas no seu instrumento de coleta de dados para atender esse objetivo. Então, ok, então aquelas 3 perguntas para atender aquele objetivo específico vão lá no grupo de perguntas de dados objetivos, ok? Então, dados objetivos são as perguntas que você insere no seu instrumento de coleta de dados para atingir os objetivos específicos da sua pesquisa. Muito importante isso ficar entendido. E o último grupo, dados de checagem. Nem todas as pesquisas, nem todos os instrumentos de coleta de dados possuem os dados de checagem. O que são dados de checagem? São dados que você identifica o respondente. Então, você pode colocar ali nome, você pode pegar ali o telefone, o e-mail, né? Você pode pegar algum tipo de dado para identificá-lo. Não são todas as pesquisas que têm aceitação dos dados de checagem. E não são todos os respondentes que ficam à vontade em passar os dados em um instrumento, em uma pesquisa. Entretanto, tem pesquisas que o próprio respondente quer receber. O próprio respondente, às vezes, quer fornecer os seus dados. Exemplo, digamos que você tem ali um presidente de bairro na sua quadra e ele esteja fazendo uma pesquisa com todos os moradores para saber a aceitação para a abertura de um comércio em área residencial. Pode, Flávio? Em alguns zoneamentos de cidades, pode, contando que os vizinhos, que aquela empresa receba a anuência dos vizinhos. Então, o que deve ser feito? Uma pesquisa. Precisa de 10, né, professor? Oi? Precisa de 10 vizinhos, né? Dependendo, precisa da quadra toda. Não, aqui em Palma você precisa, pelo menos do que eu tava vendo dentro da quadra, você precisava de 10 vizinhos. Dependendo, se não tiver, de repente, fluxo de automóveis, você tem um quantitativo, a prefeitura tem isso, né, esse padrão. Se, por exemplo, se for um escritório de advocacia, aí você precisa da anuência de um número de vizinhos, né? Isso você nem pega, você só abre e pronto. Se for um consultório empresarial, um consultório odontológico, se for uma empresa de consultoria, né? Agora, se for um barzinho, então, para cada negócio, você tem ali tem uma regrazinha, né, de quantidade de vizinhos que precisam da anuência. E aí, numa dessas, você recebe lá o presidente de bairro na porta da sua casa, batendo ali, aplicando o questionário. E aí, tem lá, né, os seus dados para serem inseridos. E é claro que se fosse comigo eu passaria, porque eu quero depois receber essa pesquisa no meu e-mail. Eu quero receber esses dados no e-mail para eu saber qual que foi o resultado da votação ali e da anuência dos vizinhos, né? Então, tem alguns tipos de pesquisas de campo que os dados de checagem faz todo sentido, né? Agora, de repente você está em uma feira de agronegócios, está lá passando em um stand, alguém te para fazer uma pesquisa, e no final da pesquisa, a pessoa te pede o telefone. Quer dizer, eu não passo, não, isso aí, desculpa, viu, gente? Você tá na feira de agronegócio só para beber o chopp de graça dos caras, aí você vai passar seu número vacilando? Já pensou? Não faz nenhum sentido, né, não? Eu passo meu número errado e pronto, vou embora. Então, pode ser também, né? Pode ser uma forma também. Mas existem esses 3 grupos básicos de perguntas que devem ter em um instrumento de coleta de dados. E é claro que antes de você apresentar propriamente essas perguntas, né, você tem que apresentar o instrumento de coleta de dados para o respondente, né? Solicitando a participação dele, te identificando, né, como pesquisador, qual que é a instituição que contratou aquela pesquisa, qual é o objetivo daquela pesquisa e que a participação dele é muito importante. Um parágrafo ali com 3 ou 4 linhas, né, porque às vezes esse instrumento vai por e-mail e você não tem condições de ter a oportunidade de falar isso pessoalmente, né? Então,
ter essa apresentação prévia é fator sine qua non para executar a sua pesquisa. É obrigatório, tá? Então, ali, decisões quanto ao conteúdo das perguntas. Fazer perguntas para um instrumento de coleta de dados é uma tarefa bem direcionada. É uma tarefa bem direcionada. Por quê? Você só vai colocar perguntas no seu instrumento de coleta de dados que estejam nos seus objetivos específicos, né? E você vai colocar aquelas perguntas nos dados demográficos que você julga serem essenciais. Então, você não vai ficar procurando perguntas aleatórias para colocar no seu instrumento de coleta de dados. Você já tem certo em mente algumas perguntas com dados objetivos para fazer, que são aquelas que foram elaboradas a partir dos objetivos específicos, né? Então, aqui tem algumas perguntas só para você refletir, né? Entretanto, você tem que perceber que um instrumento de coleta de dados não pode ser longo. A pessoa, quando vai responder um instrumento, ela quer agilidade e quer objetividade. A maior parte das pessoas, quando respondem um instrumento de coleta de dados, com cunho quantitativo, é importante evidenciar isso, com cunho quantitativo, as pessoas querem agilidade. Então, você tem que ter ali a média de 1 minuto, no máximo, para a pessoa responder essas perguntas, né? Você tem que ter ali, no máximo, né, de 10 a 15 perguntas no seu instrumento de coleta de dados. Então, tomar muito cuidado para que essas perguntas não sejam induzidas, você não induza a resposta, né? Você não concorda, então iniciar com esse tipo de expressão na sua frase não é prática. Você não concorda que isso, né? Então, não faz sentido iniciar. Você tem que ser imparcial na redação das suas perguntas. O máximo que você conseguir, para você ter dados verdadeiros, né? Por quê? Porque a pergunta ela pode ser, mal interpretada. Você pode receber respostas viesadas, e aí é um prejuízo muito grande. Você receber respostas viesadas com base em perguntas que foram induzidas, ou foram mal elaboradas, ou foram mal escritas, né? Ou tiveram um português muito formal, né? Enfim, você tem que tomar muito cuidado para redigir as perguntas do seu instrumento de coleta de dados, né? Para você não ter rejeição por parte de alguns públicos, né? E você ter mal ou não ter interpretação por outro tipo de público. Então, tente elaborar de maneira mais assertiva possível, com base naqueles que vão responder o seu instrumento de coleta de dados. Fazer pré-teste é muito importante, porque é no pré-teste que você identifica as perguntas viesadas ou as dificuldades de interpretação, né? Nos pré-testes, você identifica os erros de português. No pré-teste, você identifica se a letra está muito pequena, se a letra está grande. No pré-teste, você identifica se o tempo de resposta está muito longo ou se está muito curto. No pré-teste, você identifica as expressões das pessoas, quando pesquisadas pessoalmente, né? Então, você consegue identificar muitas oportunidades de adaptação, né, nos pré-testes. Geralmente, não se tem uma estatística oficial para pré-teste, né? Dependendo da sua pesquisa, você pode instituir 10%, de repente você pode colocar um número, né? Se você for fazer a pesquisa para 60 pessoas, então você estipula ali 10%, é um número adequado, né? E se você vai fazer uma pesquisa para 3.000 pessoas, você pode fazer um pré-teste para 15, 20 pessoas, é um número adequado, né? A gente faz o pré-teste em campo, né? A gente faz um pré-teste em campo para as pessoas, para o público específico que a gente quer, mas antes disso, nós podemos compartilhar o instrumento com pares.
A gente pode distribuir um instrumento com pares, com pessoas que entendem do assunto e que podem sugerir alguns tipos de adequação antes de você fazer o pré-teste, né, de campo. Antes de você fazer o pré-teste de campo, você faz um pré-teste com os pares, com colegas, com amigos que entendem daquilo que você está fazendo, né? Então, é muito importante essa etapa. Essa etapa, ela é fundamental. Até aqueles mais experientes em pesquisas de mercado precisam fazer pré-testes, né? Fundamental. Então, aqui, decisões para redação final, quando o questionário é impresso, né? Quando o questionário é impresso, é importante ver tipo de letra, tamanho de letra, qualidade do papel, cor da tinta, né? Muita gente imprime ali naquele azul clarinho, que a tinta já está ficando fraca, terrível, né? Espaço entre as perguntas, espaço entre as opções de respostas, o alinhamento entre as respostas, tomar cuidado com o layout, é muito importante isso aqui. Então, olha só, o exercício dessa próxima semana. Elaborar um instrumento de coleta de dados, um questionário, dividido em 3 grupos de perguntas, né? Então, as perguntas demográficas, eu quero que vocês façam no mínimo 3 perguntas, as perguntas objetivas, no mínimo 4 perguntas, e as perguntas de checagem, no mínimo 2 perguntas. Então, olha só, para a elaboração do questionário, utilize, no mínimo, 4 escalas, uma dicotômica e uma de múltipla escolha. Então, aqui você tira que, no mínimo, tem que ter 5 perguntas, né? Você pode repetir escalas, não tem problema, né? Então, aqui nas perguntas demográficas, você pode utilizar aqui, de repente, uma dicotômica, uma de múltipla escolha e 2 de múltipla escolha, né? Uma dicotômica e 2 de múltipla escolha. Aqui, você pode colocar todas as escalas nas perguntas objetivas. Você pode colocar todas as escalas, 4 escalas aqui, né? Você pode colocar ali uma avaliação verbal, uma de Tostorn, uma de Osgood e uma de Likert. Você pode colocar aqui, ó, nas perguntas objetivas. Nas perguntas de checagem, você vai ser mais ou menos abertas, né? Você pode colocar ali o telefone, o e-mail, enfim. E o assunto? O assunto você pode escolher aqui embaixo, ó. Você pode trabalhar a satisfação do cliente para produtos e serviços. Você pode fazer uma pesquisa de marketing para identificar a satisfação dos colaboradores, né? Quanto a salário, função, clima, né? E, enfim, pesquisa eleitoral, pesquisa de demanda. Importante fazer, antes de fazer tudo isso aqui, importante, elaborar o objetivo geral e os específicos. Muito importante, né? A problemática é importante? É importante. Só que mais importante que a problemática é o objetivo geral e os específicos. Por quê? É a partir dos objetivos específicos que você vai fazer as perguntas objetivas, né? Aqui, provavelmente, você vai fazer uma pergunta para cada objetivo específico. Tem um objetivo específico aqui que você vai ter que fazer 2 perguntas para ele, né? Porque são 4 perguntas. Ok?